Olá Dev, mais uma aula aqui da nossa série sobre TDD, testes automatizados e outros recursos aí do JavaScript. Bom, a gente vai falar um pouco sobre o Babel nessa aula, né, que é um compiler JavaScript, como está bem definido aqui, né, no site do Babel, que é o babeljs.io. Então, por padrão, o Node.js ele só pode usar JavaScript ES5, que é uma versão relativamente antiga do JavaScript. No entanto, o ES6 deve ser a nossa linguagem de programação padrão para quem é desenvolvedor JavaScript, front-end, enfim. O ES6 já traz uma série de recursos que facilitam o nosso dia a dia. E o Babel, ele é o cara que vai trazer para a gente esse recurso, ou seja, através do Babel, a gente consegue criar código JavaScript moderno, atual, né? Como diz aqui a frase. E aí, como o Node.js e os browsers ainda não conseguem interpretar esse JavaScript de última geração, o que o Babel faz? Ele compila para a gente. Então ele pega o código atualizado que a gente escreveu para facilitar a nossa vida como programador e compila para a versão do JavaScript mais antiga, que aí o browser vai conseguir interpretar, assim como o Node.js também. Então esse é o papel do Babel. Ele vai converter, transpilar o código JavaScript ES6 ou posterior no padrão ES5, que é o que o Node e os browsers vão entender. Então a gente simplesmente faz a instalação dele aqui no nosso projeto. Então eu vou voltar aqui no nosso VS Code para a gente já instalar por aqui mesmo. Vou limpar aqui o nosso terminal aqui. E a instalação a gente usa o npm install -d, porque isso é dependência de desenvolvimento. E aí a gente tem aqui as opções que a gente precisa, que é o babel-gest, que eu quero usar o Babel junto com o Jest, ou seja, o Jest já vai ter essa integração com o Babel e já vai funcionar automaticamente com código mais atualizado, né? A gente vai usar ES6. Também precisa instalar o core do Babel, que é o pacote babel-core, esse regenerator runtime e o @babel/preset-env, beleza? Então, são esses pacotes aqui para a gente instalar. Ok, então o Babel está instalado com tudo que a gente precisa aqui. A gente precisa agora criar o arquivo de configuração do Babel para poder tudo funcionar aqui para a gente. Então a gente vem aqui na pasta raiz do projeto, vou aqui, ó, novo arquivo, e o nome do arquivo tem que ser .babelrc, sem extensão. Beleza? E aí aqui eu vou definir aqui um JSON, onde eu vou dizer qual preset que o Babel vai usar para poder fazer a transpilação. Então ele vai usar o preset que a gente instalou, é o @babel/preset-env. É a única configuração que a gente precisa aqui. Lógico, para a forma que a gente vai usar, que é uma forma bem básica, né? O Babel, se você for olhar a documentação, tem vários outros recursos, né? Você vem aqui em Docs, então você pode estar acompanhando por aqui, ó. Tá aqui falando dos presets, ó. Preset para o React, para TypeScript e assim por diante. A gente está usando aqui, ó, JavaScript, né? E vem dizendo aqui tudo que a gente pode fazer através desse preset, né? Você pode passar algumas configurações para ele, né? Então a documentação aí é bem completa. Vale a pena quem quiser se aprofundar nisso, né? Dá uma olhada aí depois. Então agora a gente já pode escrever JavaScript ES6 aqui no nosso código, nos nossos testes, e o Babel faz o resto do trabalho para a gente. O que eu vou fazer? Eu vou fechar aqui, esse arquivo é só isso que a gente precisa, beleza? Esses testes aqui que não estão passando, vou deixar comentado para não ficar gerando erro, vou fechar esse arquivo. Então o que eu vou fazer é pegar esse teste da primeira aula que já está passando, né? E a gente vai transformar esse código aqui num código padrão ES6. Então o que eu vou fazer? Ao invés de usar aqui o function, eu vou usar const add igual a uma função anônima. Vou tirar isso daqui. Então essa função anônima recebe dois parâmetros e vai retornar a soma desses dois parâmetros. Olha como é bem mais enxuto, né? Isso aqui faz a mesma coisa do que a gente tinha antes.
Então estou definindo uma constante que recebe uma função anônima. E essa função anônima recebe 2 parâmetros, retorna a soma desses 2 parâmetros. Muito prático, né? E aí, ao invés de usar esse módulo .exports aqui, eu posso simplesmente tirar isso aqui, ó, e colocar um export aqui antes. Olha só, tudo em uma linha só, né, no nosso código. Vai funcionar da mesma forma, porém facilita para você estar escrevendo seus códigos, né, de forma mais otimizada e mais atualizada. A mesma coisa que no teste, eu agora não vou usar mais dessa forma aqui, ó, eu vou simplesmente importar. Vou tirar o parênteses daqui, vou usar o import, e aí como eu exportei lá, não como padrão, né, eu preciso usar chaves aqui, ó, para pegar o add from do arquivo calc. Quando a gente usa essas chaves aqui, eu estou fazendo uma importação de algo que não é default nesse arquivo. Quando a gente usa aqui um export default, aí eu vou importar lá, lógico, eu não posso usar o const aqui quando eu uso default, né? Mas é só para explicar isso. Quando eu exporto como default, eu importo aqui sem as chaves. E aí, o que é exportado como default, eu posso importar aqui com qualquer nome, XPTO. Porque só em estar sem as chaves, ele já vai pegar o que é default desse arquivo. Então, tanto faz o nome que eu dei aqui, aqui eu consigo importar usando qualquer nome aqui diretamente. Quando a exportação não é default, deixa eu tirar o default daqui, salvar. Aqui eu já não consigo importar sem as chaves e eu não consigo mudar o nome. Então eu tenho que importar com o nome específico que foi dado aqui, ó. Eu estou exportando essa constante, não é uma exportação default. E aí, se eu quiser aqui usar isso com outro nome, eu preciso usar aqui um s, e aqui eu dou um nome que eu quero usar aqui dentro do código. Mas eu preciso passar a referência aqui do que eu estou importando, porque não é uma exportação default desse arquivo. Beleza? Então vamos tirar isso daqui. A gente vai continuar usando add, que é isso que a gente usa aqui, ó, dentro do código. Vou salvar. Em termos de ES6, o nosso código aqui já está mais ou menos dentro do padrão. Vamos executar o teste para ver se ele passa, né? npm run test. Deu uma falha aqui. O arquivo que está falhando é o exemplo aqui, né? Então ele está tentando ler o arquivo. Então o que eu vou fazer é renomear o arquivo aqui, ó, tirar o teste, que ele não vai encontrar, considerar isso como um teste para ele poder olhar. Então vamos aqui de novo. Agora sim, passou o nosso calculator. Então é isso. A gente viu aqui como instalar e usar o padrão ES6 aqui no nosso código. E aí então agora a gente vai seguindo aí com os conceitos do Jest, vendo aí mais recursos para poder trabalhar com esse framework de testes em JavaScript. Vamos em frente.